Olá, estamos nos encontrando novamente para continuar o nosso papo sobre tetos profissionais, que vem do nosso livro, publicado pela Paulinas, que você pode conhecer pelo Dica 21. No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre a biografia de um teto profissional, como acontece a história de um teto profissional. Geralmente, um teto profissional começa, sabe como? Como um detalhe, uma pequena bobagem. Vamos pegar um exemplo. Falar inglês. Você pode começar profissionalmente e dizer, falar inglês não tem importância. Mas depois de um tempo, você pode achar que isso vai lhe prejudicar, mas não. Geralmente, um teto profissional, na segunda etapa, ele não tem nenhum valor aparente. Não lhe atrapalha em nada. Você vai embora, continua a sua profissão e não sente falta de falar inglês. Se você precisa, por exemplo, de uma tradução, você pede ajuda a um amigo, vai na internet, num daqueles tradutores virtuais que nós temos por lá, e você se sai muito bem. Começa assim. Por conta disso, o que você faz? Quase nada. Você quase não investe nisso aí. Você não vai fazer um curso de inglês, não vai se preocupar em aprender melhor o idioma, não investe nada disso. O impacto que isso tem sobre a sua carreira é quase nenhum. Você vê que não fala inglês, não investiu no inglês e que não está tendo nenhum impacto na sua carreira. E aí vem o próximo passo. Subitamente, aquilo ganha importância. Nós estamos pegando como exemplo o inglês. Então, vamos imaginar que você trabalha numa empresa cuja matriz está nos Estados Unidos, o diretor americano chega ao Brasil e fala, gostei muito de você, quero levar você para a matriz da nossa empresa. Mas só tem um detalhe, você precisa falar inglês fluentemente. E agora? E agora a próxima etapa do teto profissional, da biografia do teto profissional, fica configurada. Chama-se parada de progressão. Você estaciona. Por quê? Porque você precisava falar inglês. De repente, você percebeu que precisava ter aprendido a falar inglês. É possível reverter? Bom, você vai poder aprender a falar inglês, mas não há tempo de evitar perder essa promoção. Ou seja, quase sempre é possível reverter um teto profissional. Quase nunca há tempo de evitar a perda que você vai ter por conta dele. Mas tem um detalhe. No caso da empresa, que tinha sede nos Estados Unidos, todos os bons funcionários, os bons executivos dessa empresa eram enviados para lá. Você deveria ter sabido disso. Estava muito fácil de perceber que o inglês era importante na sua vida. Por isso, você se permitiu fazer um teto profissional. Essa é a ideia da nossa conversa. Essa é a ideia desse livro que fala sobre tetos profissionais. A ideia de que você pode evitar que esses problemas aconteçam na sua carreira. Como é a recuperação de um teto profissional, portanto, é lenta. E isso fecha a biografia de um teto profissional. É um detalhe, inicialmente, que não tinha importância nenhuma aparente, no qual você não investiu, que subitamente se fez necessário, fez com que você parasse de progredir profissionalmente e só se recuperasse lentamente. Essa é a típica história de um teto profissional. Mas por que eles aparecem? Essa é a nossa próxima pergunta. Por que um teto profissional surge na nossa vida? São duas coisas que fazem aparecer o nosso teto profissional. Uma chama-se evidência, outra chama-se exigência. Por exemplo, falando sobre evidência, eu gosto muito de mostrar essa figurinha que vocês estão vendo aí. Essa botinha, tão bonitinha, mas à medida que você aumenta o tamanho,
você começa a perceber as várias imperfeições da botinha. Assim também acontece conosco profissionalmente. À medida que você é colocado em evidência, que é colocado alçado de um estágio para um cargo efetivo, de um auxiliar para um gerente, que é posto em evidência, suas pequenas imperfeições podem aparecer. E aqueles pequenos detalhes, aparentemente sem importância, nos quais você não investiu, podem começar a te atrapalhar. Portanto, evidência é um dos fatores que fazem aparecer o teto profissional. O outro se chama exigência. Para isso, eu gosto de mostrar esta outra figurinha. Você tem 3 carrinhos iguais e tem que percorrer uma distância de 300 quilômetros. Só que o primeiro carrinho, ele só consegue chegar aos 100 quilômetros. Ele quebra. O outro para de funcionar aos 200 quilômetros. O terceiro não, consegue chegar aos 300 quilômetros. Por quê? Porque, diante da exigência, eles mostraram suas diferenças. Assim acontece profissionalmente. Quando você é exigido, as imperfeições começam a aparecer. Você era um estagiário, por exemplo, que não administrava muito bem o seu tempo. Não tem problema, você dava um jeito aqui, você dava uma desculpa ali e tudo funcionava bem. Daqui a pouco, num cargo onde você é mais exigido, pequenos deslizes da administração do tempo podem começar a te atrapalhar, podem te fazer ter atrasos repetidos, podem te fazer furar em reuniões, podem te fazer ficar conhecido como alguém que é menos confiável. Portanto, lembre-se disso. Exigência e evidência. Para imaginar onde nós podemos chegar com o teto profissional, basta você se imaginar sendo mais exigido e estando mais em evidência e que fatores podem lhe fazer falta a partir daí. Esta é a nossa conversa de hoje. Entendemos, portanto, nessa conversa, como são os tetos profissionais, como surgem e que fatores podem nos fazer ficar frente a frente com eles. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre alguns tetos profissionais. E aí nós vamos ver bem exemplificado como essas coisas podem acontecer conosco e como, principalmente, nós podemos evitar que elas aconteçam. Até o nosso próximo encontro.